No podcast de hoje, Simon Cast por Elas, eu tinha que chamar ela, que se tem uma coisa que a espiritualidade e o meu pai me ensinaram, é praticar a gratidão. E é claro que nesse podcast ela tinha que fazer parte, porque ela foi a primeira mulher que acreditou no meu trabalho e me deu a oportunidade de conhecer a minha aptidão. Carol Nobre! Aplausos. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. E falando de gratidão, gente, vocês vão ver, né, essa questão de gratidão aqui. Muitas vezes ela fala que ela é grata porque ela descobriu a aptidão dela. Mas muito do que eu sei hoje, da maneira que eu me comunico, foi ela que me ensinou. Foi ela que foi moldando, né? Ela foi entendendo, e talvez isso é uma das suas grandes habilidades. É você trabalhar com as pessoas e você entender aquela pessoa e falar, esse é o limite, isso aqui fica bom. Então, muito do meu desenvolvimento nas redes sociais foi por causa dessa sua habilidade. Então, a gratidão também parte do lado de cá. Olha só, momento fofura, gente. Carol, a primeira pergunta que eu faço aqui, eu vou fazer de cara pra você, é: quem é Carol Nobre? Carol Nobre é mãe, é esposa, é dentista e é uma pessoa simples e que gosta muito de trabalhar. Adoro o que eu faço. E adora uma aventura, né? Adoro uma aventura, adoro estar com a minha família, adoro esses momentos que a gente tem, nós quatro, eu tenho 2 filhos. E gosto, sou simples, gosto de trabalhar, gosto de praia. Então, assim, Gosta de acampar. gosto de acampar, gosto de programas, como que você fala, 5 Machadinhas. Adoro o programa 5 Machadinhas, que as minhas amigas falam, Carol, cara, você vai? Eu falei, vou. Qual Eu falei assim, como que você vai, cara? Não tem onde dormir. Eu falei, tem. A gente faz um acampamento, ai meu Deus, um acampamento em cima do carro e fica lá, e é tudo E incrível. vai. E assim, porque me dá muita satisfação. As pessoas perguntam, é porque você gosta? Não necessariamente porque eu gosto, mas porque eu aprendi a gostar. Isso me traz muita satisfação porque eu vejo as memórias que meus filhos vão ter pro resto da vida. Então, eu acho muito importante. Eu quero que você conte um pouquinho, Carol, como foi que a odontologia entrou na tua vida? Foi a primeira escolha? Eu cresci, quero ser dentista. Eu cresci, abri o mapa. Sou de Brasília, quero morar em Natal. Como é que foi isso? Não, foi assim. Não tenho nenhum dentista na família. Na verdade, tem uma prima, mas eu acho que ela não gosta muito da profissão. Não precisa falar o nome da prima, não fala o nome da prima. Ela é dentista até hoje, mas eu acho que ela não gosta, assim, ela não tem o brilho nos olhos como eu tenho. E eu nunca sonhei, primeiro porque minha família vinha de uma família que não tinha condições, né? Apesar de eu ter estudado na Universidade Federal, a Universidade Federal muitas vezes é para quem conseguiu se preparar, então é para quem tem condições, para quem conseguiu estudar. Então, eu não pensava nisso. Eu não pensava que eu fosse conseguir passar em odontologia. Então, eu não pensava nesses cursos mais difíceis. E seus pais eles trabalhavam com o quê? Minha mãe é funcionária pública e meu pai era gerente de uma loja de pneus. Lá em Brasília. Lá em Brasília. Então, classe média o quê? Classe média baixa. Classe média baixa. E aí, eu não pensava... Eu pensava, quando eu era criança, eu não tinha um objetivo. Meu Deus, eu quero ser médica, eu quero ser dentista. Eu não entendia isso. Quando eu fui crescendo, e quando eu entendi que eu tinha que fazer faculdade, eu falei, cara, eu tenho que encontrar alguém que me traga ascensão social. Então, foi isso que, quando eu vi a odontologia, foi isso que eu pensei. Eu falei, ou eu pensava em medicina, ou eu pensava em odonto. E aí, odonto era mais fácil de passar, né? E aí eu falei, não, vou fazer odonto. A primeira vez que eu passei na UFMA, que foi a Universidade Federal do Maranhão. Fui pra lá, minha família foi toda junta. Eu não sabia dessa história. A gente passou 1 ano lá, eu cursando odonto na Federal. Deu 1 ano, minha família falou, não dá pra ficar aqui, a gente não se acostumou, vamos voltar pra Brasília. E todo mundo foi junto? Foi minha mãe e meus 2 irmãos. E aí, voltamos. Eu falei, eu também não vou ficar aqui sozinha. Né? Mas, avaliando hoje, eu não sei como teria sido minha vida se eu tivesse ficado lá.
Mas eu acho que as escolhas, né? Deus vai conduzindo a gente para que a gente faça as escolhas corretas também. E aí voltei, passei no vestibular e comecei a fazer odonto na UNB, também federal, né? A universidade. E fui me apaixonando pela odontologia durante o curso, essa é a verdade. Então, assim, eu não entendia, nos primeiros semestres a gente não entende bem. Eu sei que eu adorava a área da saúde, porque depois que eu voltei do Maranhão, eu ainda fiz 6 meses de fisioterapia, eu passei para fisioterapia primeiro, fiz 6 meses e depois eu entrei para odonto. E então eu sabia que eu gostava da área da saúde, mas fui me apaixonando pelo curso, mesmo durante o desenrolar do curso. Então né? o sonho do curso não foi, sempre sonhei fazer Não isso. foi a não, ascensão. vou mudar a minha realidade, a realidade da minha família. Exatamente. Vou buscar isso. Isso. E hoje eu sou muito satisfeita porque eu tenho certeza que eu consegui conquistar o que eu conquistei hoje em decorrência da minha profissão. Sim. Então, se você me perguntar assim, Carol, se você pudesse escolher quais são os momentos de virada de chave, os momentos decisivos na sua vida, eu escolheria 3. O primeiro foi a minha formatura, que virou completamente a minha vida. O segundo foi meu casamento e o terceiro foi o nascimento do meu primeiro filho, do Luca. Então, foram coisas que, ao longo da vida, que fizeram a vida girar. Né? Então, tem relação com a odontologia. E essa força de vontade de, eu vou conquistar, eu vou sair daqui, o lugar que eu nasci não quer dizer que eu vou ficar aqui, isso você pegou de quem? O ambiente que você cresceu sempre foi muito motivador, sempre cultivou sua autoestima, tua mãe, teu pai, teus irmãos, fala um pouquinho dessa relação familiar. Quem me ensinou tudo nessa vida foi minha mãe. Tudo, absolutamente tudo. Pelo exemplo, por tudo. Ela criou a gente, são 3 filhos, ela criou a gente sozinha, separou cedo, eu tinha, acho que por volta de 7, 8 anos, quando ela se separou do meu pai. Então, a fase mais difícil, a fase da adolescência, a fase que a gente precisa de exemplo, tudo foi minha mãe. Então, assim, tem diversos momentos. A minha mãe, mesmo sem ter essa consciência, ela me transformou na pessoa que eu sou hoje. Então, eu tenho muitas características dela. E essa vontade de vencer, essa vontade de ninguém me segura, veio dela. Porque ela me ensinou isso em vários momentos. Ela sempre falava assim, Carolina, que ela me chama de Carolina, não é Caroline. Aí ela fala, Carolina, o que você quer? Aí eu falava a ela, então vai. Aí eu falei, mas mais nada, se você quer é possível. E aí ela fala até hoje, ela, Carol, porque eu trabalho numa velocidade muito grande. Tô sabendo. E as pessoas ao meu redor, elas têm um pouco de dificuldade para acompanhar a minha velocidade. Carol, porque acompanhar o ritmo é foda, né, Carol? É difícil. E ela fala assim, Carol, quando você quer uma coisa, ninguém tira da sua cabeça. Por quê? Porque ela me ensinou que é possível, é só você correr atrás, você saber falar, você buscar os meios, buscar o conhecimento, e é isso que eu faço. Então foi o ensinamento... O principal ensinamento minha mãe, que me ensinou tudo, pelo exemplo dela, nas pequenas coisas, e aí depois a gente vai utilizando esse exemplo em outras situações da nossa vida, da vida pessoal e da vida profissional, e eu continuo com garra. Não cheguei ainda, quer dizer, eu já cheguei várias vezes onde eu queria, mas aí quando eu chego, eu quero outra coisa. Tipo, nunca tá satisfeita, né? Profissionalmente falando, é isso. Né? Na vida pessoal, não poderia, assim, às vezes quando a gente estava falando no episódio anterior, eu assistindo a Leila, e aí a gente fala dessa questão ela falou dessa questão de felicidade, de ter encontrado paz. Então, assim, na minha vida pessoal, cara, às vezes eu fico com medo de me tirar o que eu tenho. Porque eu acho tão bom que eu fico, meu Deus do céu, e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, eu sou muito em paz. E na vida profissional, eu sempre estou buscando. Alcanço um objetivo, que um dos objetivos foi conseguir ter a minha clínica. Então, o meu consultório, do jeito que eu queria, demorei vários anos, alcancei. Aí agora o objetivo é outro, e assim vai. E o Jean? Chegou o príncipe. O príncipe. O príncipe chegou como na tua vida? O príncipe é irmão de uma amiga minha. Hoje ela mora em Natal. Ela morava em Brasília e ele morava aqui. E eu era amiga dela. E aí eu conheci o Jean através dela. Então, quando eu conheci o Jean, eu já conheci a família dele toda.
pai, mãe, irmã, já estava inserida na realidade da casa dele, só que em Brasília. E ele morava aqui. E aí eu conheci e foi amor à primeira vista. Nós noivamos em 3 meses. Gente, que loucura! Foi. Carol sendo Carol, intensa. Isso, intensa e E largou tudo e veio pra acertado. Natal. Aí vim embora. Me formei na universidade, conheci o Jean nos últimos 6 meses de faculdade. E aí, como eu noivei, né, conheci o Jean em setembro, em dezembro eu casei, conheci o Jean em setembro, e em dezembro, no dia do aniversário dele, eu noivei. Aí fiquei mais uns 6 meses em Brasília, organizando o casamento e tal, e depois mudei pra Natal. Foi ótimo. Não me arrependo um segundo. Abracei, assim. Uma característica minha é que eu também sou resiliente. Então, Sim. assim, eu aproveito o que tem. Então, eu vim e abracei a cidade de Natal como se fosse minha. E construí a minha vida profissional toda aqui. E muito aberta a mudança, né, Carol? Muito, eu não tenho Flexível, dificuldade. Não tem moído, Não, né? Não não tem tem. mimimi. Não, falou, Faz é assim. sentido, Eu sou ótima também pra receber ordem. Alguém me dá uma ordem? Eu, sim, senhor. É pra fazer assim? É assim, eu faço. Vamos fazer desse jeito, sim. Eu já sei tua resposta, mas o telespectador não sabe. O que é negociável pra você? Inegociável? Que você não negocia com nada, nem por nada. Cara, minha família. Inegociável. Os momentos que eu tenho com eles, as viagens que a gente faz. Isso é inegociável. De uma maneira Bem negociável. bem negociável. Nada pode atrapalhar isso. E me fala uma coisa, vamos falar sobre dificuldades, tá? Uhum. Qual foi eu falei em outro episódio com outras mulheres sobre bloqueios. Uhum. Onde a gente tem que sempre superar alguns bloqueios que vieram de infância. Uhum. E a gente falou sobre vários deles. Qual foi o bloqueio mais difícil, ou vamos dizer assim, o mais libertador que você conseguiu superar para você poder performar bem e conquistar em várias áreas da sua vida? Por incrível que pareça, Sim. um dos meus bloqueios era falar em público. É sério, É sério. É sério. Eu era daquelas meninas que se escondia. Tinha que aprender para apresentar um trabalho. Eu me escondia na você, sala. Andressa, Eu falando faltava, isso, juro, gente. faltava. Inventava doença. Nunca gostei de apresentar trabalho. Nunca gostei de falar em público. Nunca gostei. Por isso que eu tô falando que você me ensinou muita coisa. Por quê? Porque você lembra do primeiro dia da nossa primeira gravação. Um sábado, 7 horas pra gravar, 4 vídeos de 1 minuto e meio. Assim. Cheguei em casa, disse, Ricardinho, que eu acho que eu vou desistir desse trabalho. Ele disse o que foi, Bruno. Eu digo, meu amigo, 7 horas. Foi verdade. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande de falar. Eu tinha uma intenção muito forte, uma energia muito forte, mas eu tinha dificuldade de falar, de encarar. E hoje ainda, para grandes plateias, eu tenho medo, daquele medo, meu Deus do céu. Mas aí você vai aprendendo a se controlar. Eu fiz curso de oratória e fui, né? E treinando. Aperfeiçoando. E cada vez mais eu vejo que aquele negócio de você não pode melhorar o que não foi feito. Sim. Eu escutei essa frase outro dia. A frase velha, todo mundo já escutou. Mas parece que você escuta uma frase uma hora que ela bate. E aí eu escutei, eu falei, meu Deus, que negócio lógico. É tão lógico. Eu parei pra pensar sobre que eu não isso. pensei que quanto mais, se eu fizer várias vezes, eu vou aprender e a primeira vai ser ruim, a segunda vai ser ruim, a terceira já vai ser um pouquinho melhor. Que nem as lives que a gente aprendeu a fazer no seu curso. Então, a primeira live que eu fui no seu curso no dia, você falou, vem aqui, ao vivo, eu quase infartei, mas fui, né? Eu não podia deixar de ir. Fui, você fez a live, a gente fez junta lá. E depois eu tô na terceira live fazendo dentro do meu perfil. E assim, eu já acho que foi melhor do que a primeira. Então, assim, você vai aprendendo, você vai vendo a resposta do público, tudo aquilo que você comentou, ensinou pra gente, olha, faça. Então, no dia que essa frase bateu aí em mim, eu falei, é muito lógico e eu vou conseguir. A frase é, você não pode melhorar aquilo que você não faz. Isso. Você tem que fazer, aí da próxima vez vai melhorar, aí depois... Você não vai pensar como isso tira o peso de fazer bem feito, de fazer o perfeito, porque a gente só quer fazer aquilo que somos boas.
A gente não quer fazer mesmo sendo ruim. E se, Exato. e se a gente fizesse assim, uma comparação? Primeira vez que você fez uma lente de contato. Gente, Carol, eu sei que você faz trabalhos lindíssimos, brilhantes. Inclusive, meu marido tem um dente lá que ele fez, ninguém nem reconhece qual é o dente, né? Mas eu tenho certeza que você demorou mais tempo. Que não ficou como você faz hoje. Porque você se colocou à disposição a aprender e a fazer mesmo não sendo boa. E a gente consegue enxergar isso quando a gente vai começar uma profissão. Mas a gente não enxerga isso para outras coisas. A gente bota um peso muito grande, uma Então, eu responsabilidade. não enxergava isso para essa parte de comunicação. Se você perguntar assim, quando eu fiz o primeiro curso de laminado, tem 15 anos. Eu cheguei do curso, eu falei, vou fazer. Aí as colegas que foram comigo, ai, mas eu não vou fazer. Eu falei, minha filha, eu não paguei caro nesse negócio pra eu não botar em prática, eu vou fazer. Ai, mas você não sabe. Eu falei, tá, mas o paciente não sabe que eu não sei. Eu tenho que fazer. Ela ficou olhando pra mim, ela Alguém falou, tem não que sabe que eu não deixar sei. fazer. Eu tenho a teoria. Agora eu vou colocar em prática. Se der errado, eu vou fazer de novo. Se der errado, eu vou. Ele vai sair com um dente perfeito, mas não vai sair de primeira. Eu vou fazer. Aí não ficou tão bom. Aí eu desmancho, faço de novo. Faço de novo. Ok. Pra odontologia, eu tinha isso. Vamos, que vai dar certo. E tenho até hoje, porque Sim. até hoje eu aprendo novos procedimentos, aprendo muitas coisas e técnicas novas. Agora, quando é pra parte de comunicação, esse negócio não entrava na minha cabeça, não. Como essa frase que eu tô te falando bateu, tinha que ser perfeito, perfeito, perfeito. Eu só posso gravar um vídeo se eu não errar nenhuma palavra, se eu não gaguejar. E aí fica aquele negócio que fica robótico. Fica ruim, né? Porque o que as pessoas gostam é justamente disso, da pessoa entender que você tá raciocinando naquele momento. Sim, sim. Que você tá conectada. Né? Que você tá Exatamente. sendo autêntica. Porque às vezes você gagueja e fala, não é isso que eu quero falar, não. Aí volta, aí fala de novo. Mentira! Tem um vídeo que eu gravei tantas vezes. Ela falava assim, mentira, grava de novo. Eu digo, meu amigo, Alanzinho, pelo amor. Alanzinho, pra quem não sabe, dava filmes. A gente começou junto nesse mundo digital. E Carol foi a primeira cliente que acreditou em tudo que a gente tava se propondo. E eu lembro, Carol, que foi uma coisa assim muito impactante pra mim. Porque naquela época, existem coisas que são intuitivas, né? Você faz, eu acho que isso fica melhor, acho que isso esteticamente fica melhor, eu acho que... Só que depois de um certo tempo, quando você vai amadurecendo na profissão, que eu sempre falo, gente, todo mundo vai entregar em algum momento um serviço que não é tão bom assim, porque você está num processo de aprendizado e você tem que aprender fazendo, você não pode, eu vou estudar quando eu tiver assim incrível, você só vai ficar incrível quando você executar. E aí teve um momento que quando, eu lembro a primeira vez que eu fui gravar com você, aí eu cheguei no teu consultório, que ainda não era esse consultório que é hoje, né? E aí você tava de jaleco, de boina, você só não tava com máscara. Tava de óculos, eu olhava pra aquele e dizia, gente, isso não tá legal. Aí ela dizia, Bruna, vamos gravar, você vai gravar um vídeo assim, Carol? Eu digo, tira essa boina, bota o cabelo, ela tinha um cabelo galego aqui, bota esse cabelo galego pra fora, deixa as pessoas se conectarem com você. E com o tempo a gente entende que a gente se relaciona com pessoas, né? E que a gente gosta é do seu jeitinho. E vai ter gente que vai se conectar com você e vai ter pessoas que não vão se conectar com vocês. E essa autenticidade hoje, ela é soberana a tudo. Ela é tão soberana, inclusive, ao seu conhecimento técnico, que é o grande problema hoje. Por isso que tem tantas pessoas que não são tão boas assim, mas que têm muito sucesso. Isso. Porque elas já entenderam que eu vou comprar de você porque eu gosto de estar perto de você, porque eu acho, você muda o meu estado de espírito, eu me inspiro em você, eu me vejo em você, e às vezes a sua habilidade técnica, ela não é soberana. Né? Ela não é a melhor coisa que você tem. Você tem uma habilidade técnica média. Mediana. Mas a forma como você trata, né? Sim. E a odontologia tem muito isso. A forma como você trata o paciente, a forma como você se interessa genuinamente por ele, às vezes cativa mais do que a habilidade técnica. Sim, total. Até porque existem algumas profissões que, pra mim, se não tiver vínculo, não tem evolução. A odontologia é muito isso. É você criar o vínculo com o paciente ficar seguro, confiante, e ele olhar para aquilo. Porque se você perguntar, quem tem medo de dentista, gente... Tenho certeza que meu amigo que tá gravando ali, ele vai levantar a mão e vai dizer, eu tenho medo de dentista, né? Porque a odontologia
Vamos lá. Não é uma coisa assim tão confortável, né? Vamos dizer. E você torna tudo isso muito leve, muito tranquilo. E uma das coisas que eu mais admiro em você, Carol, fora a sua resiliência, a sua disposição para aprender o novo, que você tá sempre ali, né? Você sai da zona de conforto com facilidade, enquanto a gente fica catequizando as pessoas, gente, vem pra cá! Não existe, como o Isa tá falando no outro episódio, não existe evolução se você não for pra arena, se você não for se expor. Carol, você faz, vem, ela já tá lá. Ela já tá lá. Você consegue ter um vínculo muito forte com as pessoas, você se conecta com muita facilidade. E essa conexão, você acha que é por quê? Isso é nato seu? Isso porque na última vez que a gente conversou, que a gente hoje, até o dia dessa produção desse podcast, a gente tá trabalhando juntos. Uhum. Aí você, no meio da nossa conversa, foi muito, muito bacana, porque você tá falando, não, Bruno, é porque eu tô entendendo o que você tá fazendo. E eu faço isso com o meu paciente. Então, você tem essa maturidade de chegar e falar, você tá usando estratégias para me vender de novo o teu produto. Eu digo, eu tô mesmo. Então, assim, é uma conversa, assim, muito madura de técnicas de conhecimento. Você associa isso a quê? A sua habilidade de criar vínculo com o cliente, com o paciente. Sempre foi trabalhar com a verdade. Sempre. Então, assim, o paciente chegou, eu tentava deixar o mais claro possível qual era o problema que ele tinha, quais eram as consequências e quais eram as opções de tratamento. Claro que a gente faz uma análise do perfil comportamental daquela pessoa, do perfil econômico, porque até quando você vai botar uma proposta, você tem que entender qual que é a realidade daquela pessoa. Mas, de fato, quando eu trabalho com a verdade e com empatia, me colocando no lugar daquela pessoa, entendendo a realidade e o mundo dela, é dessa maneira que eu me conecto. Então, assim, parece que as pessoas da área da saúde, elas só querem utilizar argumentos técnicos. Então, você chegou para uma consulta, o dentista vai lá, avalia tecnicamente os dentes, se tem cavidade, se tem dente ausente, se tem que botar uma prótese, se tem que botar lente de contato, apresenta acabou. E não é assim. Por quê? Porque as pessoas não compram só as habilidades técnicas. Sim. As pessoas compram habilidades que não são técnicas, que têm relação com a habilidade de comunicação. De criar vínculo. E o que é engraçado, eu conseguia me comunicar muito bem com os meus pacientes. Só que pra câmera, não era assim, porque né? você controla o paciente, né? E a câmera você não controla, não sabe quem é que danado vai estar vendo tudo aquilo. Então, eu sempre me comuniquei, como eu entendia que eu tinha que ter um interesse genuíno naquele paciente, porque as pessoas percebem quando você tem um interesse genuíno. Quando o paciente senta, que você fala, então, seu João, me diz em que eu posso te ajudar. Até a pergunta que você faz, não é assim, seu João, me diz aí o que dói. Tipo, me diz o que dói, que eu tenho que te dar um remédio para você ir embora. Essa é a leitura que eu tenho. Quando eu vou na emergência, que eu sento, aí ele olha e fala assim... Qual é a queixa? Qual é a queixa principal? Qual é a queixa principal? Aí você... Ele só quer saber a principal. Eu não posso falar as outras. Entendeu? É a leitura que eu tenho. Então, eu fico danada da vida sem querer fazer isso. Então, eu sou muito crítica em todos os atendimentos que eu vou. E então, as perguntas que eu faço, elas são muito bem colocadas para conduzir a conversa. Essa conversa, ela é conduzida não é de uma maneira que você queira enganar o paciente. Né? Você fala assim, Carol, você usa persuasão. Eu não uso persuasão, eu uso a verdade. Quanto mais claro, quanto maior o meu interesse genuíno naquele paciente, mais ele vai confiar em mim. E mais eu me conecto com ele. E quanto mais ele confia em você, mais você influencia, né? Exatamente. E aí você começa a entender que não é sobre resolver um problema. É sobre você entender, porque às vezes o problema da pessoa não é a cavidade. O problema, ele é muito mais profundo do que aquilo. E aí só você consegue acessar. Aí quando você fala assim, me fala, como eu posso te ajudar? Você sai da posição de que eu vou resolver um problema pra você e eu tô aqui pra lhe servir. Isso, exatamente. E aí você cria o vínculo. Cria um vínculo. Já com a primeira pergunta que você faz pra ele, como eu posso te ajudar? E aí você deixa ele falar livremente e vai fazendo perguntas de maneira estratégica, vamos dizer assim, para que ele fale cada vez mais. Por quê? Porque é o que ele fala que vai te ajudar a construir um plano de tratamento para ele. Porque só quem sabe o que ele é ele, né? E às vezes as pessoas não querendo resolver tecnicamente é algo que o paciente está lhe dizendo que a dor dele não é a dor do dente em si. Então, tem um agora,
tá ficando muito evidente a relação do estilo de vida da pessoa com as sequelas nos dentes. Então, são coisas que a gente não aprende de maneira profunda na faculdade. Mas é uma coisa que eu aplico no consultório já tem muitos anos. E agora está ficando cada vez mais evidente. E tomara que fique bastante, que isso seja muito disseminado, para que todos os dentistas melhorem a sua capacidade de diagnóstico. Então, hoje o estilo de vida daquela pessoa interfere nas sequelas. Então, essa pergunta e esse interesse genuíno, ele vai muito além de perguntar a sua cavidade. Você tem algum dente doendo? Tem algum dente quebrado na sua boca? Sua gengiva está sangrando? Então, vai muito além disso. Vai de você perguntar qual o tipo de medicação que você toma. Você toma alguma medicação de maneira recorrente? Você faz atividade física vigorosa? Como que é o seu estilo de trabalho? Entende? Para dar um exemplo, por exemplo, pessoas que trabalham muito, fazem trabalhos de concentração. Na maioria das vezes, elas apertam os dentes sem saber. Então, o apertamento de dentes causa um envelhecimento precoce. O envelhecimento precoce, você avalia através de sinais e sintomas presentes na cavidade bucal. Sim. O que a maioria dos dentistas faz é um diagnóstico superficial. Então, eles não entram nessa parte, que é uma parte relacionada ao estilo de vida. Então, quando o dentista faz isso, surpreende o paciente. Você empilha nele aquele efeito, uau, É. ninguém falou sobre isso pra mim dessa forma como ela tá compartilhando. Tipo, ninguém nunca me perguntou isso. Então, quando eu começo a fazer perguntas, você tem algum problema gástrico? O paciente fica olhando pra mim. Eu não tô no dentista? Aonde que eu quero chegar? Aí eu faço a pergunta e dou a explicação. Você tem algum problema gástrico? Aí ele fala, não. Já tive, mas agora eu tô curado. Ele sempre fala que tá curado. Eu falei, tá, mas tem quanto tempo que você não avalia? Não, só não tô sentindo azia. Aí quando você vai abrir a cavidade, vai olhar, né, fazer a análise, tá com perda de esmalte severo. Então, tem que ter uma correlação nisso daí. E, na maioria das vezes, os dentistas fazem uma análise superficial. Eles não englobam essa parte, que é uma parte que faz com que o paciente te valorize. E mais, faz com que você realmente faça uma boa entrega. E faça uma diferença na vida daquele paciente. Eu diria que se eu pudesse fazer uma autoavaliação, né, que foi a pergunta que você me falou, eu falaria que eu trabalho com a verdade, utilizo o meu interesse, realmente é genuíno. A sua presença é muito forte ali na consulta, naquele momento. E o interesse em resolver, em trazer um plano de tratamento que tenha início, meio e fim. Por quê? Porque a grande maioria dos dentistas é assim, eu sou especialista nisso aqui, eu só vou dar o diagnóstico disso aqui. Lógico que conta a experiência ao longo dos anos, conta as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que já passaram comigo. A segurança que você tem também. Os cursos que eu fiz, tudo isso conta. Mas a capacidade diagnóstica que a gente tem, ela é muito poderosa. Então, hoje, eu recebo o paciente, eu dou o diagnóstico, lógico que eu utilizo outras especialidades para dar o diagnóstico, mas eu tenho muita segurança em chegar e falar, olha, eu avaliei todos os seus dentes, o seu tratamento vai começar com isso, depois ele vai para essa etapa, depois ele vai para essa etapa. Independente que seja você que faça ou não. Independente se seja eu. É tipo aquele médico da família, que você ia pra lá e ele ia falar o que é que você ia fazer. Isso. Né? Só que agora você é a dentista da família. A pessoa vai pra lá e você resolve. Você resolve o problema até o fim. Porque senão a pessoa vai... Olha, seguinte, você tem que fazer uma restauração, mas você tem que fazer o canal primeiro. Aí você faz o canal? Não. Aí ele pega e encaminha. Eu acho encaminhamento um negócio totalmente... Eu acho péssimo encaminhamento. Porque encaminhamento, o que você faz? Transferência de responsabilidade. Você transferiu e falou assim, olha, eu não faço, procure quem faz. Tome. Você dá até um nomezinho para... o endodontista. Você fala isso em canal. O endodontista. A pessoa olha. Mas você não conhece ninguém? Aí o dentista vai lá no cantinho e coloca o nome. Ana Maria. Sim. Aí você procura Ana Maria. Sabe? Não ajuda em nada aquilo ali. Você só transfere a responsabilidade e pronto, acabou. Então, trabalhar com a verdade, trabalhar querendo o bem do paciente. E eles ficam depois. Mas fica... E você tem pacientes de muitos anos. Muitos anos. E aí você agora tá
empreendendo em um novo projeto, Isso. onde você está ensinando os dentistas a conduzirem a clínica dessa forma que você conduz. Exatamente. Por quê? E essa vontade de empreender, Carol, o tempo todo? Podia ficar dentista, gente. Senta lá no mocho, faz o sorriso do povo, vai pra casa, ganha tua grana, que você é super bem sucedida. Eu né? podia ficar no meu cantinho. Podia ficar ali, né? Mas Por que não sei, não consigo. Não consigo. Eu cheguei aonde eu queria e falei, e agora? O que eu vou fazer com isso aqui? Né? E aí os amigos... Só um parênteses. Qual é o papel do digital no teu negócio, no crescimento que você teve? Importantíssimo. Você sabe que o meu crescimento exponencial, ele veio quando eu comecei nas redes sociais. Porque quando a gente se encontrou, eu tinha uma ideia, que era uma ideia totalmente diferente das agências naquela época. O Instagram era uma coisa nova, nem eu conhecia direito. 2015. 2015. Ai, meu Deus, 9 anos. O Instagram era uma coisa nova e eu tinha uma ideia do que seria um trabalho na internet. Encontrei você, já tinha conseguido indicações de outras pessoas, de outras agências, mas era uma indicação de agências convencionais, que não estavam acostumadas naquela época com a internet. Foi quando a gente se encontrou, eu falei da minha loucura, você veio com as suas estratégias, eu aceitei e eu comecei a mostrar meu trabalho na internet. Então, a partir do momento que eu comecei a mostrar o que eu fazia e os benefícios daqueles tratamentos, porque nosso conteúdo ele era pautado nisso, em mostrar o antes e o depois e mostrar os benefícios mesmo Naquela época, que o antes e depois não era nem autorizado, não era nem autorizado. A gente ia dar um jeito. Dava um jeitinho. Colocava o antes, bem no início do vídeo, aí caminhava, falava, e no final colocava. Eu lembro que tem uma coisa que você falava assim pra mim, você falava assim, Bruna, sabe qual é o meu sonho? Eu digo, fala, Carol, meu sonho é o paciente chegar aqui e falar, Carol, diz o que eu preciso e bota na minha boca que eu faço. Isso. Tipo assim, eu poder chegar, sabe, me sentir confiante de chegar e faz isso, faz aquilo, e o paciente... Aí eu lembro que quando o primeiro paciente sentou, eu disse, Bruna, você não acredita. Ele chegou e fez, Carol, o que é que eu preciso fazer do meu sorriso? Eu digo, a gente tá esse paciente. Mas isso tem muita relação com a rede social. Por quê? Porque ele fez uma avaliação prévia do meu trabalho e da minha pessoa através das redes sociais. Então, quando ele chegou, praticamente o tratamento estava vendido. Ele olhou e falou assim, já conheço tudo, já sei, já confio em você. Agora... Eu quero daquele jeito. Agora pode fazer o que tiver que ser feito. Então, esse é um sonho. Então, as redes sociais, realmente, elas têm esse poder. Elas funcionam como essa ferramenta tão poderosa. Naquela época, o dentista não se arriscava. E também por isso, o meu crescimento foi tão grande. Por quê? Porque ninguém fazia na época. Né? Então, era tudo orgânico, era tudo orgânico, tudo absolutamente orgânico. Onde a gente ia nessa cidade, o povo já... Você é dentista? Mas também vamos lembrar que a gente não fazia só no digital, né? A gente fazia evento de noiva, a gente pegava uns influenciadores e botava dentro na galera, e a gente pegava uma prova social. Enquanto ninguém falava de prova social, Bruna, o que se faz hoje, a gente começou a fazer em 2015. Então o povo falava assim, hoje tem collab, o nome. O nome é collab, só que a gente já fazia collab há muito tempo. Você lembra? Teve um episódio que você fez aqui, o podcast com a Leila. A Leila foi a minha primeira collab. Que hoje é collab, né? Foi a minha primeira. Leila fez os dentes. Gente, esses dentes apareceram na cidade inteira. Até hoje, eu tenho pacientes que vêm da Leila. Sim. A pessoa olha o Instagram dela, quando ela comenta, a pessoa entra em contato pelo Instagram e fala, eu vi que você fez o sorriso da Leila. Então, há quase 10 anos. Há quase 10 anos. E assim, vem, porque de vez em quando ela fala, quando ela vai no consultório, ela fala. Então, você vê que é uma coisa poderosa. Por quê? Porque ela é uma prova social do que foi feito. Ela fala bem, ela fala como foi, ela fala da experiência. Então, isso é muito forte. A rede social é muito forte. E se você puder fazer assim um comparativo, como a gente trabalhava naquela época e como a gente trabalha hoje. E assim, de cara eu falo, não mudou muita coisa. Só que hoje tem nome para o que a gente fazia há 9 anos. E hoje a plataforma tem muito mais ferramentas, é muito mais fácil, vamos dizer. Mas qual é o grande desafio hoje? Porque hoje você tem a odontologia, eu falo com a maior tranquilidade que você foi uma das pioneiras nessa disposição para exposição na parte da odontologia, né? E a odontologia hoje ela está muito estável na internet.
E hoje, o que é que o dentista tem que fazer para se destacar? O que é que o dentista ele precisa fazer, já que todo mundo faz antes e depois? Todo mundo faz campanha, todo mundo faz prova social, todo mundo tá lá ensinando e dando informação e ensinando as pessoas na internet. O que é que o dentista precisa fazer para ela não ser só uma dentista, e ela ser a dentista? Autenticidade. Ai, gente, eu acho tão lindo. Porque todos Autenticidade. os episódios, olha, eu só chamo. Olha, Com não é por certeza. acaso. É autenticidade. Todas as mulheres que estão passando aqui estão falando. O que é que você não abre mão? Autenticidade. Verdade. O que é que você não abre mão? Ah, sei quem eu sou. O que é que você não abre mão? O que é que se lhe destaca hoje no seu trabalho? Eu sei quem eu sou. Porque as pessoas, elas querem inventar uma roda diferente. Ela quer buscar fora, porque às vezes elas não se reconhecem, elas não querem ser elas. E elas botam um peso muito grande. Então, a autenticidade... Com certeza, autenticidade. Eu não sei... Gente, eu já fiz um vídeo horrível. Mas assim, é um vídeo que eu gosto, tá? É um vídeo vergonhoso. Mas é um vídeo que eu gosto. Aonde eu falava de hidratação pro carnaval. Eu, dentista de peruca rosa. Hidratação! Gente, até hoje a Alan faz. Bruna, hidratação! Eu não acredito! Muito, muito, assim. É uma trajetória, né? Sim, Mas é legal. vai dizer que não foi muito autêntico aquele vídeo? Muito autêntico. Por quê? Ousado E demais. ele parecia comigo. Por quê? Porque eu seria capaz. E eu fui Você foi capaz. capaz? Eu fui capaz. A pessoa falou assim, você foi capaz? Eu falei, fui. Fui porque eu achei que parecia comigo. No sentido de que Fez eu seria capaz de sentido. botar. Fez sentido pra mim. Fez sentido pra você. Entendeu? Então, eu acho que funcionou tão bem, inclusive, porque as pessoas que me conheciam falavam assim, ela seria capaz mesmo. Você não é uma... Isso aí é ela. Não é um personagem, ela é essa pessoa. É ela. Ela fez isso. Carol fez isso. E, Carol, a autenticidade, ela sempre esteve muito presente. Do jeito que você fala com os olhos, você é uma mulher muito viva, muito caricata, né? E aquela coisa toda. E você é assim dentro do consultório. E quando a gente vê o vídeo, a gente vê e vê presencialmente, é o que eu mais escuto. Poxa, Bruna, que legal, você é exatamente igual que eu vejo no vídeo. E as pessoas não entendem isso. Elas querem falar de uma forma diferente, elas querem falar igual aquela outra pessoa, ela perde sua identidade porque ela acha que o jeito que Carol fala, cara, gente, ela é essa pessoa, entendeu? Ela não vai criar um jargão que não combina com ela, que não é coerente. Então, é sutil e é na simplicidade que a gente se destaca. E parece conversa de coach, né? Nada contra os coaches, adoro autoajuda, amo verdadeiramente, mas parece conversa, mas é o que eu acredito. E quando eu vejo o seu vídeo de hidratação lá atrás, e eu digo, meu Deus, como eu tive coragem? Eu fiquei pensando, como eu tive coragem de sugerir isso pra Carol? E pior, como ela teve coragem de aceitar fazer aquilo? E o pior, como a galera gostou daquilo que deu certo? Cara, e as pessoas falavam mesmo. E assim, falavam achando interessante. Sim. Entendeu? Eu vou repetir aquele vídeo, eu acho. Vamos repetir. Vou repetir pra ver se ele vai bombar de novo. Vai estourar. Já pensou de peruca rosa? Ai, gente, que loucura. Deixa eu te falar, Carol. Eu quero que você mande um recado. Um recado agora para as mulheres que estão assistindo a gente. Um recado para aquela mulher que não é autêntica, que pela falta de autenticidade não tá na internet. Aquela que entra no digital, fica 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, que olha o conteúdo dela, só ela e o marido e a mãe curtiram. Ela se sente mal por aquilo, né? Para aquela mulher que às vezes desiste de ganhar grana com o trabalho que ela gosta. E que acha que é normal alguém suprir todas as necessidades dela, ou acha comum. E se para ela tá tudo bem, e tá tudo bem na superficialidade, porque profundamente ela queria ocupar esse lugar. Né? Para aquela mulher que quer viver do consultório, que quer ter pacientes que promovam sua marca, que queira ser livre na internet. Manda uma mensagem para essa mulher, ali naquela câmera. Segundo meu amigo que tá ali, é aquela câmera. Manda uma mensagem para essa mulher que tá assistindo a gente hoje. Para você, dentista. Tá parecendo locutora, né? A energia arquetípica da amante, ativada com sucesso. Não, na verdade, é porque eu já passei por todas essas dificuldades. E essas dificuldades, elas existem, de fato. Só que, se você organizar as coisas e atuar de uma... Porque assim, Bruna, o que eu vejo? Eu vejo as pessoas, as mulheres, com muita vontade, mas pouca ação. Sim. Então, é o tempo todo esperando algo acontecer
Pra justificar para o fazer. movimento. É assim. Ai, quando eu tiver um consultório bonito, eu vou começar a fazer stories. Quando meu marido me apoiar. Eu vou. É desse jeito. Ou então, não. Gente, eu já fui assim. Eu me lembro uma vez que eu queria um blazer pra fazer um stories. E eu falei, o dia que eu comprar aquele blazer, meu Deus, eu vou abalar. Eu comprei o blazer. E não fez story. Não fiz. Gente, porque o blazer é horrível. Ele é horrível. Eu fiz um vídeo com ele e nunca mais fiz. Porque ele é horrível. Mas eu acreditei ao blazer todo o poder de me fazer Apareceu na internet. E não é assim. E assim, eu vejo que vários momentos da minha vida eu fiz isso. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo idiota, mas que tá valendo para as mulheres se empoderarem. Quando eu fui fazer minha plástica, eu falei assim, gente, quando eu fizer a minha plástica, eu só vou usar biquíni branco de lacinho. Eu acreditei toda a minha vida na plástica. Eu falei, vai melhorar tudo na minha vida. Eu vou virar uma sereia e não sei o que, não sei o que. Eu nunca comprei um biquíni branco. Você tá entendendo? Sim. O resultado veio, foi muito bom, mas a ideia é que você não deixe de fazer as coisas esperando alguma coisa. É assim, faz atropelando. Faz com medo. Executa, né? Faz sem estar perfeito. Se arrisca a crítica. Se arrisque a crítica. Esteja disposta a olhar pra... E assim, eu não sou boa. Você não é boa. Vou melhorar. Isso. Vou melhorar. E você só vai ser boa quando você executar. Cara, e sabe o que é mais engraçado? Ela pediu pra eu finalizar, mas não tô conseguindo. Tá. Sabe o que é mais engraçado? É que parece que as pessoas gostam dessa jornada. Entendeu? As pessoas gostam de assistir essa jornada que você vai melhorando. Né? E o fato, às vezes, de você compartilhar isso, as pessoas se aproximam. Mas sabe o que é, Carol? Porque quando fica tudo perfeito na internet, as pessoas falam, não é real. Sabe por quê? Porque é difícil se expor. Eu passei por isso. Eu era só bastidor. Passei anos atrás das câmeras. Faz assim, 3, 2, 1, gravando. Energia, Carol. Energia, eu não fazia um vídeo. Gente, ela nunca me questionou. Ela nunca chegou pra mim e fez, Bruna, você tá mandando, mas cadê você que não faz? Mas eu falei que eu sou ótima pra ser mandada. Minha Bate Continência, que é uma maravilha. Falou, faz, eu tô fazendo. Exatamente. Então, as pessoas, elas têm essa dificuldade de fazer mesmo não sendo boa, fazer mesmo sentindo a crítica, justificar a falta de movimento dela porque o marido não apoia, porque ela teve filho agora, porque ela não ganha grana com o trabalho dela. Porque imagina, qual seria o mundo fantástico de Alice, não vou dizer nem Bob, vou dizer Alice, né, que a gente tá falando aqui com mulheres. Seria que meu marido me apoiasse, eu tivesse autoestima, eu tivesse o corpo e a grana que eu mereço e que eu acho que eu, né? Meus filhos, tivesse um casamento incrível, meus filhos maravilhosos, eu a melhor pessoa, a melhor autoridade naquilo sou eu. Aí eu vou fazer. Não. Você primeiro faz. Exatamente. Você primeiro cultiva o casamento para ele ser um casamento bacana. Primeiro você se ama e cultiva a autoestima para você olhar para o espelho e gostar do que vê. Né? Primeiro você se acolhe quando você perde a identidade, quando você é mãe, que a gente se perde um pouco nesse processo. Uhum. Primeiro você abre o seu consultório, mesmo não sendo a melhor dentista. Né? Você se arrisca a buscar informação, você primeiro se expõe para depois entender o que é que você não é boa, o que você pode melhorar. Para encontrar identidade. Para encontrar identidade. E as pessoas, elas não me entendem isso. E eu tô muito feliz porque as mulheres que eu escolhi para abrir esse podcast, todas elas falaram a mesma coisa. E eu acho que é o principal da mulher que busca evoluir em todas as áreas e que ama esse processo. Porque eu olho pra trás, Carol, e vejo a nossa história. Poxa, como a gente como a gente evoluiu. E como nós fomos ousadas. E como a gente foi sem vergonha na internet, né? E fazendo uma coisa que ninguém fazia. E você acreditava em mim quando não tinha nada pra lhe mostrar. Era só energia. Era Carol, energia, vai, Bruna. Ideia. Eu não sei de onde você tirava aquelas ideias. Eu também não sei, Carol. Eu olhava, meu Deus, você é muito criativa. É muito criativa. Eu sou criativa. Deve dar certo. Deve dar certo. Ela tá dizendo. Não tinha ninguém pra mostrar, mas eu precisava de alguém que acreditasse naquilo.
E muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada, né, por ser uma das primeiras convidadas. E com certeza esse projeto vai ser um sucesso. A gente vai fazer muita zoada. Porque a nossa missão vai ser mostrar para as mulheres que existe sim uma força, uma autenticidade, uma energia que muitas vezes ela não acessa. E a gente vai mostrar através da nossa história que é possível ela fazer isso em todas as áreas da vida dela. E que não existe perfeição e que não existe pessoas perfeitas. E que existe altos e baixos, que a vida, como falaram em vários episódios, eu vou roubar pra mim essa frase. A vida é como a batida do coração. Às vezes tá mais acelerada, às vezes tá mais lenta, mas sempre buscando equilíbrio. Pra gente seguir nessa jornada linda que é viver, né, Carol? Isso. Ai, obrigada! Nosso episódio acabou com ela, que é incrível! Uma salva de palmas pra Carol.